Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O canal que está sempre trazendo para você atualizações, informações sobre previdência e também assistência social. O foco do nosso vídeo hoje é esclarecer algumas dúvidas que as pessoas sempre têm, perguntam. Vamos falar sobre o que é necessário para você que está pensando aí em se aposentar, solicitar, requerer aí a sua aposentadoria por invalidez. É um assunto muito importante, aí para muitos beneficiários do INSS. A gente vem falando aqui nos últimos vídeos muito sobre o auxílio doença, pela questão aí das prorrogações, do auxílio doença, aí aquela prorrogação aí de você pedir de forma automática, ter essa concessão de forma automática. E o auxílio doença, geralmente, não é a regra, mas geralmente é um benefício que antecede aí uma futura aposentadoria por invalidez. Quando você pede o auxílio doença, que é renovado por várias vezes, sucessivas vezes, prorroga, chega até o momento em que a perícia chega à conclusão de que você realmente, aquela sua incapacidade que até então era temporária, porque você pede auxílio doença porque tem uma incapacidade temporária, mas chega um momento de tanto renovar, prorrogar, e chega-se ao entendimento que essa incapacidade para o trabalho não é mais temporária, se tornou uma situação permanente. Então, conforme eu venho falando, quando você prorroga várias vezes o auxílio doença, essa incapacidade que até então era considerada pelos peritos como temporária, chega-se à conclusão que é uma incapacidade permanente. E aí o auxílio doença se transforma em uma aposentadoria por invalidez. Mas, de uma maneira geral, o que é necessário para se aposentar por invalidez é o que vamos aqui falar no decorrer do vídeo. Se você se interessou pelo assunto, assista aí o vídeo até o final. Bom, gente, então do que se trata aí? Vamos dar uma definição, um conceito, digamos assim. A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido pelo INSS, pela Previdência Social, para quem tem um público específico, para trabalhadores que se tornam incapazes para o trabalho, ou seja, de exercer as suas atividades laborais ali do dia a dia, em decorrência de quê? De uma doença ou um acidente. Mas essa doença ou acidente tem que gerar uma incapacidade permanente. Não pode ser algo que tenha uma previsão de melhora ali, de reversão, do quadro ali da doença ou do acidente. Bom, então isso é um dos principais requisitos, é o que leva você a fazer o requerimento. Mas tem os requisitos administrativos, tá bom? O que é necessário? Bom, gente, para ter direito a essa aposentadoria por invalidez, é necessário os requisitos administrativos estabelecidos pela Previdência Social e também estão na Lei de Benefícios. Primeiro requisito, ter a qualidade de segurado, ou seja, estar em dia com suas contribuições para o INSS e ter passado pelo período ali de ter no mínimo 12 contribuições. Isso aqui não está valendo. No mínimo 12 contribuições. Existem exceções? Existem, mas a regra é você ter no mínimo 12 contribuições para ser considerado de fato um segurado do INSS e assim ter acesso a vários benefícios, inclusive a sua aposentadoria por invalidez. Segundo requisito importante, comprovar a incapacidade. Você chega lá e diz, quero me aposentar, porque não tenho mais condições de trabalhar, a minha situação é um quadro irreversível, portanto, se caracteriza como uma incapacidade permanente. Mas você tem que provar para a Previdência, através dos seus laudos e perícia médica. E a Previdência Social, através de seus peritos, seus funcionários, concursados, também vão fazer essa perícia. Então, segundo requisito importante, comprovar a incapacidade total e permanente para o trabalho. Essa incapacidade permanente, gente, é aquela que impossibilita, olha só, o trabalhador de voltar ao trabalho de forma definitiva. Não tem como retornar. Por isso,
há aquela pergunta que sempre aparece, né? Bom, eu estou aposentado por invalidez, posso retornar a trabalhar? E aí, o que você acha? Já que você se aposentou, porque não tinha condições de trabalhar? Vou deixar aqui e a gente responde no final. Bom, no caso, gente, da incapacidade permanente, o trabalhador deve passar pela perícia médica do INSS para avaliar essa incapacidade, essa extensão, né? Se tem condições de ser permanente mesmo. O laudo pericial emitido pelo INSS é determinante para a concessão do benefício. Você tem que levar seus laudos, né, particulares, do seu médico aí particular, ou até mesmo o médico do SUS, vai ajudar no convencimento, né, do perito do INSS, mas o que vai determinar, ou seja, o determinante é o laudo do próprio INSS, ok? Não é proibido, aliás, é obrigatório, digamos assim, deve ser levar os seus laudos particulares. Uma vez a pessoa me perguntou, vem cá, o INSS aceita laudo médico particular? Aceita, e você tem que levar para ajudar ali, né, no conjunto de situações que comprovem a sua incapacidade. Bom, vamos lá. A carência, gente, é um requisito também administrativo, que é o número mínimo de contribuições mensais que o trabalhador deve ter feito ao INSS para ter direito a benefícios previdenciários. No caso da aposentadoria por invalidez, o trabalhador deve ter pelo menos 12 contribuições mensais para ter direito, tá? Essa é a regra geral. A incapacidade total permanente, né, já expliquei aqui, tem que ser comprovada essa irreversibilidade, né, da doença ou do acidente. A qualidade segurada, também já falei, carência de 12 meses em caso de doenças específicas. Tá? Existem exceções para algumas doenças mais graves, tá? A lei do INSS dispensa esse período de carência. Para que o trabalhador tenha direito à aposentadoria por invalidez. É o caso de algumas doenças abaixo que dispensam o período de 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício. Então, em caso de acidente, tá? Uma doença ali ali do trabalho, né, ali do ambiente, então vai exigir as 12 contribuições. Existem situações em que é dispensada essa carência? Sim, e está prevista em lei, tá? Então tem um rol, né, de doenças que elas não são taxativas, pode surgir algumas que pela análise ali do analista, do perito, ele pode se convencer, não, essa doença realmente também é considerada uma situação grave, tá? E vamos dispensar o período de carência de 12 meses. Aí você pode se aposentar menos tendo menos contribuições. Vamos ver aqui, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Existem outras doenças, né? Então aqui é só para você ter uma ideia. Vamos lá, por exemplo, doenças específicas que dispensam esses 12 meses de carência. Nós temos a tuberculose ativa, a hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, temos neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, tá? E incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e o estado avançado da doença de Paget. Tá? Isso são alguns exemplos, algumas situações que o INSS já praticamente dá o deferimento, concede o deferimento aí para a sua aposentadoria por invalidez, sem maiores problemas. Tá? Mas, de um modo geral, o que é necessário para se aposentar por invalidez em termos documentais? Bom, é necessário se aposentar por invalidez, trazer informações valiosas que farão a diferença caso você precise de pedir esse benefício. Por exemplo, os laudos médicos atualizados, tá? Médicos, claro, credenciados, com registro regular no Conselho Regional de Medicina e odontologia, se for o caso. Bom, laudos médicos detalhados que descrevam a condição médica, diagnóstico histórico da doença e a gravidade dos sintomas do segurado. Aqui, quando ele diz laudo médicos que descrevam a condição médica, tá, detalhada, é que esse laudo médico ele tem que focar na sua doença que está o incapacitando para o trabalho. Não pode
focar, falar sobre doenças, digamos, uma doença mais leve, uma situação ali, que não tem nada a ver com aquela que está realmente o incapacitando para o trabalho. Porque a aposentadoria por invalidez vai ser concedida na justificativa dessa doença que está incapacitando você para o trabalho. Bom, relatórios e tratamentos também importantes, relatórios médicos que demonstram os tratamentos, né, ao longo do tempo, fisioterapêuticos, se for o caso, se o segurado realizou medicações prescritas, terapias realizadas e suas respostas ao tratamento. Histórico de consultas médicas, detalhada da doença degenerativa, incluindo datas, nome, médicos e especialidades e uma descrição dos procedimentos e orientações recebidos. Relatos de dificuldade, limitações. Na hora da perícia, descreva para o perito as dificuldades diárias que você enfrenta em decorrência da sua incapacidade, sempre focando na sua incapacidade. Com limitações de mobilidade, dores intensas, incapacidade de realizar atividades rotineiras e impactos na qualidade de vida. Isso tudo também ajuda no convencimento. Também leve se você tiver registro de afastamento do trabalho. Se você ficou, digamos, se afastou por 10 dias, 10 dias você não vai para o auxílio-doença, porque é só a partir de 15 dias. Você melhorou, voltou, mas tem um registro. Passou um período, você se afastou mais 5 dias, também não foi para o INSS, porque é só a partir de 15. Mas você teve ali alguns afastamentos, leva esses registros também. Tá? Então, diz, caso tenha se afastado do trabalho em razão de incapacidade, apresente os registros de afastamento fornecido pela empresa ou pelo próprio INSS, tá bom? A lista de documentos, que vai finalizar. A lista de documentos, gente, é apenas uma orientação geral e os documentos necessários podem variar de acordo com o caso específico de cada um, né? Com a incapacidade de cada um, com a doença ou acidente que a pessoa tenha sofrido, os documentos podem variar, mas é sempre recomendável buscar orientação jurídica, se for o caso, aí um advogado especialista em previdência, para garantir que você esteja apresentando a documentação correta e suficiente para comprovar de fato essa incapacidade permanente e assim ter a sua aposentadoria por validez deferida, concedida pelo INSS. Então, meus amigos, essa é a informação que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação também. E o YouTube entenda que está sendo veiculado assunto de interesse público. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.